E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais um nosso curso de Power BI focado na certificação do PET 300. Bom, hoje nós vamos falar de mais duas funções aqui de inteligência de tempo, tá? Nas últimas aulas a gente falou ali um pouquinho sobre o Date Add, falou sobre o Semi-Period Last Year, falamos sobre o Dates in Period, Dates Between, e hoje nós vamos falar sobre duas funções aqui, tá? Que é o Parallel Period e o Last Date, tá? Que elas são importantes, tá? Também aqui para a prova de certificação. O Parallel Period, quando eu fiz os exames, né? Eu não vi muito, tá? Mas a parte do Last Date ali é bem provável que pode ter uma questão, tá? Não vou dizer que ela é tão importante quanto as outras funções que a gente viu anteriormente, mas elas são funções que você precisa pelo menos entender para que ela serve e etc, tá? Lembrando aqui que para certificação, quando a gente fala de DAGs, ali na hora de questão, você não vai precisar fazer nenhum código, tá? Executar rodar código, fazer código manualmente. Ele vai te dar ali o código e você vai ter alguns espaços em branco, né, geralmente, e você vai ter que preencher ali como que você faria para chegar no resultado que ele esperado, tá? Ele vai te dar um contexto e você vai precisar saber como que você chegaria naquele resultado, tá? Bom, então como eu falei anteriormente, tá? Hoje a gente vai falar aqui, deixa eu até fechar essa daqui que é da aula anterior. Hoje a gente vai falar sobre o Parallel Period e sobre o Last Date, tá? Eu acho que a gente pode começar aqui pelo Last Date, que ele é mais simples do que o Parallel Period. O que o Last Date faz, tá? Ele retorna a última data dentro do contexto de filtro atual, útil para cálculos acumulados ou buscar a data mais recente, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você quer calcular o estoque ali, de quanto você teve de estoque ali por mês, só que o estoque ali ele vai ter sempre a última data do mês, tá? Como que você faz para fazer isso, tá? Você pode utilizar aqui o last date, tá? Para colocar isso no contexto, tá? Eu tô com dois aqui abertos, deixa eu fechar um aqui, um Power BI, e deixa eu deixar só um aberto, tá? Bom, então vamos lá. Vamos criar aqui uma tabela, uma matriz, tá? Vamos colocar aqui a nossa data, tá? Como principal aqui, como filtros. E vamos aqui fazer um exemplo. Vamos colocar. Aqui a gente tem a nossa tabela Fact Sales, tá? Vamos supor que aqui a nossa quantidade é a nossa quantidade ah, de estoque, tá? Então aqui quando a gente coloca aqui a soma de quantidade, ele vai somar, né? Então a gente não consegue fazer isso, tá? Do jeito que eu falei, vamos supor que vamos aqui no primeiro quarto, né? Aqui em janeiro, o nosso estoque aqui, a gente teria que considerar o 23, tá? Que é o aqui não, aqui tá a soma, tá? Vamos colocar aqui não, tá certo. O 23 aqui seria o nosso estoque, tá? Então a gente precisa considerar sempre o último dia do mês. Como que a gente faria isso, tá? A gente tem a funçãozinha last date. Vamos vir aqui em nova medida, tá? Vamos vir aqui, vamos colocar last date. Vamos colocar aqui, ó, calculate, né? Vamos colocar aqui um sum de fact sales quantity, tá? E vamos colocar aqui no filtro, a gente coloca last date. O que o last date aqui ele vai pedir pra gente, tá? Ele vai pedir aqui pra gente datas, tá? A gente sabe que a gente tem nossa tabelinha aqui de datas, que a gente está utilizando o date como data, tá? Vou colocar aqui, vou fechar e etc. Então aqui a gente está fazendo a soma de fact sales quantity, né? A gente está pegando a soma ali da quantidade, só que a gente está considerando aqui como filtro a última data, tá? A gente está utilizando o last date. Vou executar aqui e a gente criou uma nova medida. Eu vou colocar aqui, tá? O que vai acontecer? Qual que é a diferença? Bom, a gente tem algumas coisas que a gente precisa ficar esperto aqui para o com o last date, tá? Porque ele pode ser um pouquinho confuso ali na hora da prova. Eu vi uma questão que ele falava assim, tá? Se eu utilizar o last date e tiver no filtro do ano, ele vai considerar ali a soma daquele todo o ano, tá? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. O last date, ele vai considerar sempre a última data ali do contexto, tá? Então aqui para 2024, eu vou até tirar esse soma aqui para não deixar confuso. Aqui em 2024, ele está considerando 29. Por que ele está considerando 29? Porque aqui no contexto do filtro de ano, aqui a gente está considerando o ano, ele vai considerar o dia 31 de dezembro. Então, se a gente vir aqui em 2024, último quarto, e considerar aqui dezembro, a gente vê que o último dia de dezembro de 31 é 29. Então, esse é o valor que ele considera aqui para 2024, que ele vai pegar a última data daquele contexto, que é 29. Se a gente vir aqui por quarto, a gente verifica que ele está, terceiro trimestre, né, aqui, ele está considerando 26. Por quê? Porque se a gente vir aqui, abrir aqui, vir aqui em setembro, a última data daquele trimestre foi dia 30 de setembro e o valor é 26. Então a gente vê aqui que ele considera o 26.
Se a gente vir aqui por mês, a mesma coisa, tá? Aqui ele tá considerando abril 22. Por quê? Porque aqui o último dia de abril ele tem 22. Então a gente considera aqui 22. Então aqui, se a gente quisesse pegar ali o estoque, considerar o estoque como a última data daquele mês, a gente poderia utilizar o last date, que ele vai considerar sempre o último valor daquele filtro de contexto, tá? Então a gente sempre ficar esperto com isso, tá? Se a gente estiver vendo ali por ano, ele vai considerar o último dia do ano. Se a gente estiver vendo por mês, ele vai considerar o último dia do mês. Se a gente estiver vendo por trimestre, ele vai considerar o último dia do trimestre. Então é por isso que o last date ele é muito usual aqui quando você quer considerar a última data daquele contexto, tá? Ele vai sempre considerar a última data do contexto e o last date ele é muito usual para isso, tá? Então, se cair na certificação, se você tiver num filtro ali de ano, ele vai sempre considerar a última data do ano para trazer o resultado e assim consecutivamente ali por trimestre, por mês e etc, tá? Então, o last date ele vai sempre trazer a nossa última data de contexto ali, tá? Bom, eu vou fechar aqui, tá? Vamos dar uma olhada no Parallel Period, tá? Nas últimas aulas a gente viu ali algumas questões, né, ali de inteligência de tempo, né? E a gente verificou ali que a gente consegue algumas coisas com datas exatas e ali alguma coisa com datas em períodos, tá? O Parallel Period, o que que ele faz? Ele retorna o intervalo deslocado em relação ao período atual. Funciona em nível de coluna de datas, aqui a gente pode fazer por dias, mês, trimestre, ano, tá? E muito útil para a comparação entre períodos equivalentes, tá? Aqui por dias, eu não sei porque ele colocou dia, porque a gente não consegue fazer por dia, se eu não me engano, tá? Mas vamos aqui, eu acho que fica mais fácil mostrar, tá? Eu vou criar aqui outra matriz, vou colocar aqui datas, tá? E vamos colocar aqui, ó, ceias. Então aqui a gente tem a informação, né? Aqui a gente tem o fluxo de contexto, aqui ele vai considerar para 2025, aqui por a trimestre ele vai considerar ali aqui a gente só tem 2 trimestres, né? Como a gente tem 4 aqui, que ele vai considerar ali por trimestre. Mas vamos utilizar o semi-period last year, tá? Vamos ver o que, que a gente tem aqui de informação. Vamos colocar aqui, ó, parallel period, desculpa. Parallel period. Vamos colocar aqui um calculate, tá? Vamos fazer uma soma de flap sales, tá? E vou colocar aqui, ó, parallel period. O que ele fala aqui pra gente, tá? Retorna um período de datas paralelo de acordo com o conjunto de datas determinado em um intervalo especificado, tá? Aqui a gente vai precisar colocar nossa data, tá? Aqui a gente vai colocar dim date. Número de intervalos aqui a gente pode colocar. Aqui a gente vai colocar se a gente quer votar 1, votar 2, votar 3. Vamos colocar aqui que a gente quer votar um mês, tá? Vamos votar menos 1. E aqui tava certo, tá? A gente não consegue fazer aqui por data, se eu não me engano. Aqui a gente tem month, quarto, trimestre e ano, tá? Vamos falar que a gente quer voltar aqui um mês. Então, o que que a gente está fazendo aqui, tá? Ele é bem aqui parecido com o date at, né? Só que aqui a gente vai ver a diferença que ele vai pegar por período. A gente está aqui parallel period, dim date, né? A gente está colocando aqui a nossa data e aqui a gente quer voltar um mês. Eu vou executar aqui e vou colocar aqui, tá? O que que vai acontecer? Eu vou abrir aqui o 2025, vamos voltar aqui 2025, vamos voltar aqui pro... Deixa eu pegar aqui 2024, que acho mais fácil que a gente tem mais opções, tá? O que que ele vai mostrar aqui pra gente, tá? Tá vendo aqui? Vamos ver aqui janeiro? Aqui a gente não tem nenhum mês antes de janeiro, tá? Então aqui ele fica... Aqui a gente tá em branco, que a gente não tem data menor que isso. Mas aqui em fevereiro, aqui a soma tá 21. O que que a gente tem aqui no Parallel Period? Ele pega aqui fevereiro e ele vai pegar o valor antes de fevereiro. Então ele vai pegar aqui janeiro e ele vai considerar aqui o mês anterior. Então a gente consegue utilizar o Parallel Period aqui, ele é muito usual aqui quando a gente quer fazer, por exemplo, a quanto a gente mudou de porcentagem ali do ano anterior e a gente precisa do valor do mês anterior. A gente consegue pegar o Parallel Period para ele voltar ali no contexto do mês anterior. Se eu colocar aqui abrir fevereiro, ele vai mostrar 27 mil para todos os valores, tá? Por quê? Porque aqui ele não considera ali equivalente ao que você está selecionando. Se eu seleciono aqui, ó, o valor vai ser o mesmo. Ele não considera. Se eu coloquei que eu quero voltar um mês, ele vai pegar aqui pra gente aqui, ó. A gente sabe que aqui é 2 de fevereiro aqui. Ele vai voltar aqui para janeiro e vai somar. Ele sabe que o mês anterior é aquele janeiro, ele vai somar todo ali janeiro e trazer aqui pra gente. Então a gente consegue pegar o valor aqui equivalente ao filtro, tá? Então aqui, ó, março, a gente sabe que março ele foi 26 mil, só que aqui no Parallel Period a gente tem o valor de fevereiro, tá? Se eu colocar aqui por quarto, tá? Então aqui a gente tem, deixa eu abrir aqui, ó, deixa eu abrir aqui, março, beleza. Então aqui a gente consegue, como eu falei anteriormente, a gente consegue pegar todos esses valores aqui, comparando aqui por mês. Vamos entrar aqui, ó, no Parallel Period e vamos jogar aqui, ó, que eu quero voltar um ano, tá? Um year. Coloquei aqui, tá? Aqui vai ficar em branco porque a gente não tem essa parte do ano, né? Aqui a gente não tá aqui a gente não tem, né? Só que aqui, o que que vai acontecer para 2024?
Deixa eu só fechar aqui, tá? Aqui ele vai mostrar pra gente sempre o valor de 2024, tá? Porque como eu falei anteriormente, ele considera só o valor que a gente falou que a gente quer votar um ano. Então, para todos os que a gente tiver aqui em 2025, ele vai considerar só o valor de 2024, que ele tá fazendo? Ele tá comparando aqui 2025, que é 167,394, e aqui o valor do ano anterior é 342,136. Então, você consegue verificar aqui que a gente tem para todos os valores aqui de 2024, tá? E aqui seria a mesma coisa se eu fizesse aqui por quarter, tá? Por trimestre. Se eu jogar aqui ponto quarter, e o que vai acontecer, tá? Aqui no segundo trimestre, ele vai pegar aqui o valor do primeiro trimestre, né? E se eu abrir aqui, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar aqui pra gente, para todos os valores do trimestre acima. Então, ele consegue fazer esse cálculo aqui, tá? É muito simples aqui, é muito fácil quando a gente quer pegar o valor anterior do contexto. E só que ele vai pegar sempre a data ali fixa, tá? Ele vai, se eu querer ali por mês, para todos os valores ali do mês de fevereiro, vai ter o valor de janeiro. E a gente consegue, ela é muito usual aqui para a gente fazer esses cálculos aqui, quando a gente quer comparar um ano com ano, se a gente quer comparar mês com mês, e a gente consegue fazer esse cálculo aqui através do Parallel Period, tá? Bom, eu acho que é isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição. Caso você queira me mandar uma mensagem, né, alguma coisa, se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar a fazer esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.